Oi, pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar a nossa primeira aula. Nessa aula, a gente vai trazer algumas noções preliminares, sobre a nossa disciplina. Vamos também trabalhar o conceito de administração pública, o regime jurídico administrativo. Vamos também trabalhar os princípios, os poderes da administração pública. E vamos trabalhar a organização da administração pública. Para a gente começar a trabalhar essa temática de legislação aplicada às organizações, a gente precisa compreender que a nossa ementa ela foi construída baseada na legislação da organização das entidades de direito público. Então, por isso que toda a temática da nossa disciplina, ela gira em torno do direito administrativo, porque é exatamente o direito administrativo que vai possuir a regulação das atividades, das relações que existem entre a administração pública e os seus subordinados, sejam esses subordinados servidores públicos, aqueles que têm vínculo com a administração pública, ou também os particulares, aqueles que não possuem vínculo direto com a administração pública. Para a gente começar a compreender essa temática da nossa disciplina de legislação aplicada às organizações, a gente precisa conhecer alguns conceitos iniciais de estudo do direito administrativo. Então, o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de Estado, sabendo que o Estado ele é uma instituição organizada de forma política e social e juridicamente. Esse Estado ele vai ter uma personalidade jurídica de direito público e ele também vai ser submetido às normas que são estipuladas pela Constituição Federal. Esse governo, esse Estado, ele tem um governo que possui soberania reconhecida, tanto interno quanto externamente. Esse Estado também é soberano, tem o seu também componente humano, que é o povo, e o seu espaço físico, que é o território que ele ocupa. O Estado, ele é responsável pela organização e pelo controle social, em razão dele ter exatamente o monopólio do uso da força no âmbito das relações. Outro conceito que é importante a gente analisar é o conceito de poderes do Estado, Então, como a gente, na Constituição Federal, o Brasil, ele adotou a teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu, as funções do Estado, elas são divididas e organizadas entre os seus poderes, Então, a Constituição Federal, no artigo 2º, ela definiu o funcionamento dos poderes do Estado, que é o legislativo, o executivo e o poder judiciário. Esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. São poderes que são estruturais e organizacionais do Estado. Eles não vão se confundir com os poderes da administração pública, que nós vamos estudar posteriormente, tá? Então, que são poderes instrumentais. Os poderes do Estado, eles são organizacionais, eles existem para definir as funções de cada um dos poderes. Esses três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, eles vão ter funções típicas e funções que são atípicas. Funções típicas são aquelas funções essenciais, as funções primordiais. Elas envolvem, no âmbito do poder legislativo, a função de inovar o ordenamento jurídico, no âmbito do poder judiciário, de aplicar o direito ao caso concreto em caráter de definitividade, e no poder executivo, exatamente a função de administração, a função administrativa, para exatamente atender às necessidades coletivas. Então, esses poderes, eles vão ter essas funções essenciais, mas eles também têm funções atípicas,
funções secundárias, tá? Que elas são exercidas em caráter excepcional. O que importa para a gente é que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário, que não tem função típica administrativa, eles vão possuir de forma atípica e secundária a função administrativa, exatamente porque eles precisam, no exercício das suas funções, realizar atividades administrativas para manter o seu pessoal, para comprar material de expediente para exercer suas funções, né? A contratação através de contratos administrativos, realização de procedimento licitatório, a própria necessidade de realizar um concurso público para contratar pessoal, os serviços, né, também da própria necessidade dos órgãos que compõem esses poderes são todos realizados a partir da função administrativa do Estado. Então, apesar deles não terem função típica administrativa, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, mas eles vão ter essa função atípica secundária de administrar, né? Depois da gente entender o que é o Estado e os poderes do Estado, outro conceito que a gente precisa entender para estudar a nossa disciplina é a expressão administração pública, né? Essa administração pública, ela pode vir e aparecer para a gente nos diversos textos que a gente vai ler com dois significados. O primeiro, ele tem um significado formal, orgânico, subjetivo, que vai envolver, né, todos os órgãos, os agentes que desempenham a função administrativa, né, independente do poder a que elas pertençam, né? Então, um servidor do executivo, um servidor do judiciário, do legislativo, então, e os órgãos que compõem, eles vão ter o sentido de administração pública quando estiverem no exercício da função administrativa. E também a gente tem o outro conceito de administração pública, que está embasada no critério material, né, de atividade da administração, né? Então, ele se confunde exatamente com a própria função administrativa, né? Ela é entendida como a atividade administrativa que é exercida pelo Estado. Então, nesse sentido, né, os estudiosos, eles dizem que essa função administrativa, que essa atividade administrativa do Estado, que tem esse sentido de atividade, ela comporta, né, algumas funções do Estado, 4 tarefas que seriam realizadas pelo Estado, essencialmente, que é a prestação do serviço público, o exercício do poder de polícia, a regulação das atividades de interesse público e fomento das atividades privadas e o controle da atuação do Estado. Tá? Então, o direito administrativo, ele vai exatamente, né, se basear num conjunto de princípios, de regras e de atividades, né, que regulam essa função administrativa do Estado para satisfazer o interesse de toda a coletividade. Então, a gente tem que o direito administrativo ele vai ter regras, né, que vão reger tanto a administração pública no seu sentido orgânico e subjetivo, quanto também a administração pública no seu sentido formal, no seu sentido material, no seu sentido de atividade da administração pública, né? Então, a gente tem, a partir do momento em que a gente entende o conceito de Estado, os poderes do Estado e o próprio conceito de administração pública, a gente consegue destacar, né, a gente consegue compreender o direito administrativo enquanto, né, esse ramo jurídico que disciplina, né, as atividades administrativas visando a satisfação dos interesses de toda a coletividade, certo? Mesmo que essas atividades elas sejam praticadas pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo, desde que eles estejam exercendo a função administrativa. No Brasil, o direito administrativo ele não tem codificação, então ele não tem um código próprio, como ocorre nos outros ramos do direito civil, direito
penal, mas o direito administrativo, ele possui diversas legislações, né, esparsas, textos administrativos, né, que estão espalhadas mesmo, né, pela própria legislação, né, as normas administrativas, elas estão espalhadas na legislação. E também há uma previsão da própria Constituição Federal que determina as regras gerais da administração pública no seu artigo 37, né? Então, a gente tem que, ao estudar essa disciplina, né, a gente precisa ficar atento com a legislação que disciplina aquela temática em que nós vamos trabalhar e partir dela, porque como a gente não tem uma codificação, né, um código próprio, a gente precisa estar procurando nas legislações esparsas, certo? Eu vou ficar por aqui, né, para que a gente, no próximo bloco, a gente comece o regime jurídico administrativo. Até lá!